Olá, pessoas! Dando continuidade aos nossos estudos do corpo humano. Então, nessa aula, irei falar sobre a visão, tá? As características e como ocorre esse sentido. A visão, né, ou fotocepção, é a capacidade de perceber a luz ou estímulo luminoso. E o que é a luz? Né? Então, a luz visível é uma fração do espectro eletromagnético. Então, existem diversos tipos de ondas eletromagnéticas que vão se diferenciar em relação ao seu comprimento e à quantidade de energia que elas possuem. A luz vermelha, ela é uma fração de todas essas ondas eletromagnéticas que existem. Então aqui nessa escala a gente tem desde as menores ondas até as maiores. Então, começando lá com os raios gama, que são as menores ondas eletromagnéticas, que tem o comprimento de 0,0001 nanômetro. Então, lembrando que nanômetro é a milionésima parte do milímetro. Né? Então, se a gente pegar 1 milímetro, dividir em 1 milhão de partes iguais, a gente tem 1 nanômetro. Um raio gama ele vai ter 0,0001 nanômetro. Então, não dá nem para a gente imaginar o tamanho, né? E aí, conforme essas ondas vão aumentando, elas vão então aumentando o seu comprimento, mas perdendo energia, elas vão então passando, porque a gente chama de raio-x, raios ultravioleta, e aí até chegar na luz visível, que vai de em torno de 400 nanômetros até 700 e pouquinho. Cada comprimento de onda corresponde a uma cor que a gente enxerga. Tá? Então, a luz visível ela é essa pequena fração aqui de ondas que conseguem sensibilizar os nossos olhos, que são estímulo para os nossos olhos. Fora dessa faixa, ela não é visível. Então, a gente só chama de luz aquilo que é visível para nós. Conforme essas ondas vão ficando maiores, né, elas chegam no infravermelho, as micro-ondas, ondas de rádio e TV, enfim. Essas outras ondas, elas não são estímulos para a nossa visão e para nenhum outro sentido que a gente possua. Tá? Então, quando a gente fala luz, a gente está falando dessa faixa de ondas eletromagnéticas. A nossa percepção normal, ela compreende as ondas que vão estar entre 380 e 740 nanômetros. Tá? Então, a gente enxerga do violeta ao vermelho, né? Passando pelo azul, verde, amarelo, enfim, as cores lá do arco-íris. Né? Então, a luz branca é a junção de todos os comprimentos de ondas visíveis. Quando a gente passa essa luz branca por um prisma, por exemplo, ela se separa nos diversos comprimentos e aí a gente consegue ver as diferentes cores. É isso que acontece num arco-íris, né? A luz passa pelas partículas de água e ali ela se separa nos seus diferentes comprimentos. O que é importante da gente entender na visão? A gente enxerga, né, a gente detecta esse estímulo luminoso que é refletido pelos objetos. Então a luz, ela bate nos objetos. O objeto, ele vai absorver grande parte dessa luz e vai refletir outra parte. Então, quando a gente olha um objeto que que a gente identifica, por exemplo, como azul,
significa que ele está absorvendo todos os comprimentos de onda e refletindo o azul, tá? Ou refletindo uma composição que a gente vai identificar como azul ou como outra cor qualquer. Então, sempre o que a gente enxerga é o que o objeto está refletindo e não aquilo que o objeto está absorvendo. Então, uma folha verde, né, de uma planta significa que ela está refletindo o comprimento de onda na faixa do verde. E ela está absorvendo azul e vermelho, principalmente. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. E a gente só enxerga quando tem luz. Então, se a gente entrar numa sala totalmente escura, sem nada de luz, a gente não vai enxergar, mesmo que a gente esteja com os olhos abertos. Bom, e aí falando então dos órgãos responsáveis por captar esse estímulo luminoso, né, a gente tem os olhos, né, ou globos oculares, que são então responsáveis pela captação da luz. Os olhos, né, a gente tem um par de olhos e eles vão estar localizados nas órbitas oculares, que é esse orifício que a gente tem no crânio, e ele vai ter uma série de estruturas anexas que vão ajudar a protegê-lo, tá? E ter o funcionamento correto. Tá? Então, que estruturas são essas? Então, primeiro a gente tem a sobrancelha, né, que está acima do olho. A função dela é impedir que o suor, né, que a água escorra diretamente para o olho. Ela também é chamada de supercílio. A gente tem as pálpebras, né, que são essas projeções de pele e músculo que cobrem os olhos, né, e que fecham os olhos. A gente tem a pálpebra superior e a inferior. Elas também controlam a entrada de luz, né? Então, quando a gente não quer enxergar alguma coisa, a gente fecha os olhos. Quando tem muita luz, que pode ser prejudicial, a gente também fecha os olhos. As pálpebras, elas contêm os cílios, né, que são pelos, que ajudam a impedir a entrada de partículas de sujeira nos olhos, revestindo o olho, a parte branca do olho e a parte de dentro das pálpebras, a gente tem a conjuntiva, que é um tecido, um revestimento que faz uma proteção do olho e uma irrigação do olho. É nessa conjuntiva que estão os vasos sanguíneos e que, perante o uso de algumas drogas ou condições de alergia, de irritação, esses vasos se dilatam e aí o nosso olho pode ficar avermelhado. Além disso, a gente tem a glândula lacrimal, né, lá dentro da órbita também, que produz as lágrimas. Qual que é a função da lágrima? Então, é lubrificar os olhos, né, manter os olhos sempre úmidos. E a gente pisca de forma involuntária para espalhar essa lágrima por todo o olho. Então, constantemente, a glândula lacrimal está produzindo lágrimas. Quando a gente tem alguma emoção, né, aí essa glândula lacrimal vai ter um estímulo maior e aí que a gente tem o choro, né, que vai ter a produção de grande quantidade de lágrimas. No canto dos nossos olhos, vocês já devem ter reparado que a gente tem dois furinhos, tá? Que são chamados de pontos lacrimais. Esses pontos servem para drenar o excesso de lágrima. Então, essa lágrima é drenada
ela entra nos canalículos lacrimais que vão desembocar no canal nasolacrimal. Tá? Que é um canal que vai se abrir lá dentro do nariz. Então, muitas vezes, vocês já devem ter passado por essa situação, ou quando a gente está emocionado, ou quando a gente está com alguma alergia, que a gente vai começar a chorar, começar a ter uma produção de lágrimas maior, mas primeiro o nariz começa a escorrer. Vocês já tiveram isso? Então, por que que isso acontece, né? Porque esse excesso de lágrimas, ele é conduzido para o nariz, e do nariz a gente acaba engolindo. Então, né, algumas vezes, antes da gente chorar de fato, das lágrimas extravasarem pelo olho, elas começam, então, a escorrer pelo nariz. Então, tem essa conexão entre os olhos e o nariz. Olhando agora dentro do olho, tá? Então, os globos oculares, eles vão ser formados basicamente por 3 camadas. Então, a camada mais externa chama-se esclera ou esclerótica. É a camada branca do olho. Tá? Então, lá no slide anterior, eu falei que existia a conjuntiva, que é uma camada ainda mais acima, que vai estar revestindo a parte branca visível para fora do olho e a parte de dentro das pálpebras, tá? Então, conjuntiva, esclera. Abaixo da esclera a gente tem a corióide, que é a camada que tem os vasos sanguíneos. E mais internamente a gente tem a retina, tá? Então, essa camada mais interna do olho chama-se retina. Vários músculos vão controlar a movimentação do olho, né? Então, quando a gente quer olhar para alguma coisa que esteja na lateral da gente, por exemplo, ou para cima ou para baixo, a gente não precisa necessariamente virar a cabeça, né? A gente consegue virar os olhos. E aí são músculos que fazem esse movimento do globo ocular. Quando a gente olha a parte de fora do olho, a gente vê que existe uma parte transparente chamada córnea. Então, a esclera, na frente do olho, né, numa região circular do olho, ela se torna transparente e aí recebe o nome de córnea. Abaixo da córnea a gente tem um espaço, tá? Uma câmara que vai ser preenchida por um líquido e esse líquido se chama humor aquoso. A corióide, por sua vez, que vai estar delimitando a parte, o outro lado dessa câmara com humor aquoso, em uma região ela se transforma no que a gente chama de íris, tá? Que é a parte colorida do olho, que vai ter uma pigmentação, dando as diferentes cores, né, aos olhos. No meio da íris, a gente tem uma abertura chamada pupila. Atrás dessa pupila, a gente tem uma lente ou cristalino. E associados a essa lente ou cristalino, músculos ciliares. Eu já vou explicar como que é o funcionamento do cristalino e da íris. Dentro do globo ocular, então depois do cristalino, a gente tem uma outra câmara, um outro espaço maior, que vai ser preenchido por um outro líquido,
que é o humor vítreo. Então, humor significa líquido, tá? Vítreo, porque transparente. Outra estrutura muito importante do olho é o nervo óptico, que vai então levar o impulso nervoso até o cérebro. E claro, os vasos sanguíneos, né, que vão irrigar os olhos também. Então, a pupila, que é esse orifício que a gente tem no meio da íris, ela controla a entrada de luz. Então, quando a gente tem muita luz, um aumento da luminosidade, a pupila se fecha. E esse controle é feito pela divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Então, a gente não controla isso. E o músculo que contrai chama-se esfíncter da pupila. Então, esse músculo contrai e a pupila se fecha. Na situação contrária, né, com a diminuição da luminosidade, um ambiente escuro, a gente vai ter um outro músculo que vai se contrair, que é o músculo dilatador da pupila. E ao se contrair, ele aumenta a pupila para que, então, mais luz consiga entrar nos nossos olhos. Quem faz esse controle é a divisão simpática do sistema nervoso autônomo. Então, são movimentos contrários, né, que são controlados por divisões diferentes do nosso sistema nervoso autônomo. Algumas drogas, né, podem interferir esse controle nervoso e manter a pupila dilatada, né, o tempo todo. Então, o que acontece para que a gente consiga enxergar alguma coisa? Acontece o fenômeno da acomodação visual. Então, a gente tem lá um objeto, que, como eu falei, a luz vai incidir nesse objeto e esse objeto vai refletir a luz. Claro, né, se não for um objeto que está produzindo sua própria luz, como o sol, uma lâmpada, né? Então, quando a gente está olhando um objeto que não tem luz própria, ele está refletindo a luz. Essa luz, ela percorre sempre linha reta, né? Ela vai atingir o nosso olho, então ela vai primeiro passar pela córnea, pelo humor aquoso, vai entrar na pupila, e aí, no cristalino, esses raios vão ser ajustados para que o foco se dê exatamente num ponto da retina, tá? Que é o ponto mais sensível da retina. Quando esse objeto está distante, o cristalino, para conseguir focalizar, ele precisa se achatar. E quem faz esse movimento do cristalino são aqueles músculos ciliares, que aí no caso eles vão estar estendidos, relaxados. A gente consegue fazer esse controle voluntariamente. Então, façam o teste aí. Coloquem a mão entre a tela e os olhos de vocês. Mantenha a mão parada e agora alterne o foco entre a sua mão e a tela. Coloque o foco na mão e depois na tela que está atrás da sua mão. Então, percebam, a gente consegue ter esse controle, né, do que focalizar. E quem faz esse controle, então, é o movimento desses músculos ciliares. No caso contrário, né, quando o objeto está próximo, esse cristalino, então, ele se arredonda por meio da contração dos músculos ciliares.
Então, sempre o foco precisa se dar na retina. E para ajustar isso, o cristalino ou lente, né, vai se ajustar. Então, aqui tem um pequeno vídeo para ficar mais fácil de entender como se dá esse processo. Então, aqui a gente tem a íris, a pupila, a córnea, a luz atravessa, né, a córnea, passa pela íris, e na lente ela vai ser, então, ajustada para que o foco se dê na retina. E aí, então, o nervo óptico vai enviar essa informação até o nosso cérebro. Uma coisa interessante é que a imagem, né, ela se forma invertida na nossa retina. Então, os raios luminosos que estão sendo refletidos pelo objeto, eles percorrem, né, um caminho retilíneo. E ao passar pelo cristalino, eles sofrem uma refração e acabam invertendo a imagem. Então, a imagem fica de ponta cabeça. Tá? E essa imagem, ela se forma numa região específica da retina chamada fóvea, que é a região mais sensível. Não sei se vocês já repararam, mas a nossa visão ela tem um ponto único de foco. Né? Então, observem aqui o cursor na tela. Mantenha o foco nesse cursor. Percebem que toda a imagem ao redor desse ponto, ela é desfocada. Você só consegue focar quando você move o seu olho. Então, a imagem que a gente tem, ela tem o foco somente nesse ponto que é a fóvea. Toda a imagem que se forma fora da fóvea, ela não é focada, ela é embaçada, tá? Então, e é devido ao fato do nosso olho ser mais sensível somente nessa região. Eu já vou falar o que tem nessa região para isso acontecer. Então, essa imagem lá, invertida na retina, ela vai ser desinvertida, digamos assim, somente lá no cérebro. Então, quando essa informação chega lá no cérebro, é que ocorre esse processo de desinverter a imagem. Na nossa retina também existe uma região que é um ponto cego, tá? Um ponto que não capta a luz, que não é sensível à luz. Por quê? É justamente o ponto de entrada do nervo óptico. Tá? Então, o nervo óptico ele atravessa a retina e nessa região a gente não enxerga. É um ponto cego. Para demonstrar o ponto cego, aqui tem um teste, né, bem interessante. Você vai fazer o seguinte: olhando essa imagem, você vai tampar o seu olho esquerdo com uma das mãos e vai manter o seu foco, a sua visão, no ponto preto, tá? No círculo preto. E vai afastar a sua cabeça ou a tela, afastar e aproximar dos seus olhos, tá? Ou movendo a cabeça ou movendo a tela. E aí você vai ver que em um momento o ponto azul vai desaparecer. Movendo mais para próximo, você vai ver que o ponto azul volta a aparecer e o ponto laranja desaparece. Esse momento, né, que esses pontos desaparecem, é o momento que eles se formaram, a imagem desses pontos se formaram no ponto cego. Mas aí você vai me perguntar, bom, mas se é um ponto cego,
Eu não deveria ver um ponto preto, né? Não deveria ser uma falha na visão, mas eu enxergo branco, né? Então, o que acontece é que o nosso cérebro preenche esse ponto cego com informações que estão em volta do ponto cego. Então, como em volta é branco, o nosso cérebro preenche esse buraco, esse ponto cego, com essa informação branca. Então, a gente não enxerga o ponto colorido. A gente enxerga branco porque é o cérebro que está preenchendo esse buraco. Ele está como se estivesse inventando aquela informação. Porque ali não é branco, ali é um ponto laranjado ou azul. Só que o cérebro está preenchendo com uma informação que ele supõe que vai ser igual. Tá? Então é por isso que a gente não enxerga um- uma mancha preta na nossa visão. Mas existe esse ponto cego. Outra coisa que ajuda com que a gente não enxergue esse ponto cego é que a visão de um dos olhos se sobrepõe, a imagem de um dos olhos se sobrepõe à imagem do outro. Então, um acaba compensando, o outro. Lá na nossa retina vão ter células especiais, que são as células fotorreceptoras, que vão ser as células que são de fato estimuladas pela luz. Tá? E são dois tipos básicos dessas células: os bastonetes e os cones. Tá? Então, os cones eles são responsáveis por detectar as cores. Então, tem tipos diferentes de cones para cada uma das cores. Cada um dos cones vai ser sensível mais a uma cor, ou seja, a um comprimento de onda específico. Já os bastonetes, eles são mais sensíveis à sombra e luz. Então, eles vão detectar preto, branco, os tons de cinza, tá? Então, mais essa questão da presença e ausência da luz. E eles, né, essas células, elas vão ter terminais sinápticos também, que é onde elas vão se comunicar com os neurônios. Então, a luz precisa atingir essa região aqui, que nos bastonetes é formada por vários discos e nos cones várias projeções aqui da membrana. É aqui que a luz gera uma cascata de reações eletroquímicas que vai gerar, então, no final, essa corrente elétrica no neurônio com o qual elas vão estar se comunicando. Aqui nessa imagem, eu trouxe uma comparação entre o nosso olho e o olho de um cefalópode. Quem lembra o que é um cefalópode? São animais moluscos, né, como os polvos e as lulas, né? Céfalo, cabeça, podes, pé. Então é uma referência aos tentáculos que ficam na cabeça, né? Bom, o olho desses animais, ele é diferente do nosso, no sentido de ser mais eficiente que o nosso olho. Então a gente costuma pensar, né, as pessoas de uma forma geral, que nós seres humanos somos o que tem de mais elaborado na natureza, o que tem de mais evoluído no sentido de melhor, né? Mas não é bem assim, né? Então, o olho de um cefalópode, ele é mais eficiente que o nosso. Por quê? Então aqui, ó, vocês estão vendo que a luz entra e a retina do olho dos cefalópodes é formada somente pelas células sensíveis à luz, tá? Então a luz chega diretamente nessas células e que vão gerar o impulso nervoso, e esse impulso nervoso
segue até o cérebro. No nosso caso, a nossa visão ela é menos eficiente porque a luz ela chega e ela primeiro precisa atravessar os neurônios, atravessar células intermediárias, para só depois chegar na região dos cones e dos bastonetes, que é de fato sensível à luz. Então, é por isso que eu falei que a nossa visão ela tem um ponto único de foco, né? Tudo em volta é embaçado, porque é somente na fóvea, aquele pontinho lá que tem foco, que a luz não atravessa os neurônios, ela chega direto nos cones e nos bastonetes. Em todo o restante da retina, ela primeiro precisa atravessar esse monte de célula e vasos sanguíneos e outros elementos aqui no meio, para só depois chegar nas células específicas. Então, os nervos eles passam na frente da retina. É como se tivesse um, um papel manteiga na frente de onde se forma a imagem, fazendo uma analogia novamente, né? Então, o olho de um cefalópode, ele é mais eficiente nesse sentido, né? Então, a gente consegue falar que um polvo e uma lula, eles têm uma visão mais nítida do que a nossa, porque toda a imagem vai ser em alta resolução, não só num único ponto, como o nosso olho. E por que que existe essa diferença, né? Porque nós tivemos origens evolutivas diferentes, histórias evolutivas diferentes. Então, os moluscos, né, tiveram uma ramificação que foi diferente da nossa. E é por isso que os nossos olhos são diferentes, apesar de muito semelhantes. E falando dessa questão do foco, né, a gente entra no assunto que são os erros da acomodação visual. Então, o que acontece é que quando a gente vai ficando mais velho, o cristalino, a lente, vai perdendo elasticidade. Ou seja, aquela capacidade dele se arredondar e se esticar. Ele vai ficando mais rígido. E isso faz com que ele mantenha um único foco, que é o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada, né? Que a pessoa não consegue focar nem de perto nem de longe, tá? Então, presbiopia é essa chamada popularmente de vista cansada. E geralmente vai acometer pessoas idosas, né? Porque tem a ver com a idade. E o óculos, para corrigir a presbiopia, ele vai ter duas partes, né? Uma parte que vai ser para focar objetos que estão longe e outra parte que vai ser para focar objetos que estão próximos. São óculos que têm uma divisão. Não sei se vocês já viram. A visão normal a gente chama de emetropia, tá? E tá aqui para fazer uma comparação com dois outros erros de acomodação visual, que é a hipermetropia e a miopia. Então, a hipermetropia é a visão que ela consegue focar somente objetos que estão longe. Tá? Ela é aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar objetos próximos do olho. Então, a pessoa que tem hipermetropia, ela vai ter um comportamento de afastar o objeto, de afastar algo que ela vai ler, por exemplo, para conseguir enxergar. E o contrário da miopia, né, que vai ter a visão somente de perto. Então, ela não enxerga o objeto que está longe, né, uma pessoa distante, ela não enxerga a fisionomia, tá? E ela vai ter o comportamento, então, de aproximar o objeto do olho para conseguir enxergar. Outra característica de pessoas que têm miopia é tentar fechar o olho, né, para focalizar o, o objeto que está distante.
quando a gente fecha o olho, a gente muda também um pouco o foco. Mas para corrigir mesmo, a gente precisa de um óculos, né? De uma lente. Então, para corrigir a hipermetropia, a gente utiliza uma lente convexa, porque ela vai convergir os raios, tá? Ajudar a convergir os raios, porque o cristalino funciona normalmente, tá? O que causa esse erro é o formato do globo ocular. Então, o globo ocular, ele é mais achatado, ele não é tão esférico. E aí o foco da imagem se forma para trás da retina. Então, aqui o ponto preto seria onde está o foco da retina, ele está se formando para trás. Usando uma lente convexa, a gente converge esses raios e faz com que eles se formem na retina. A gente traz para frente esse foco. Na miopia é o contrário. O foco se forma antes da retina, tá? Seria no meio do globo. E aí, para corrigir, a gente utiliza uma lente côncava que vai divergir os raios. Então, divergir é espalhar, convergir, aproximar. Tá? Então, aqui, divergindo mais os raios, e depois, ao passar pelo cristalino, a gente consegue afastar o foco para a retina, certo? Então, essa é a diferença entre a hipermetropia e a miopia. O grau, né, de miopia, de hipermetropia, tem a ver com o quão deformado, digamos assim, é esse globo ocular. Tá? Então, aqui no caso da miopia, ele é mais alongado do que o normal. E no caso da hipermetropia, ele é mais achatado do que o normal. Tá? Então, o grau tem a ver essa capacidade da lente, então, o quanto ela vai ter que divergir, o quanto ela vai ter que convergir para conseguir ajustar o foco. Um terceiro erro na visão é o chamado astigmatismo, que aí a questão não é no globo ocular em si, mas são deformações na córnea, tá? Que é aquela primeira camada transparente do olho. Então, quando a córnea ou ela é muito pontuda ou ela tem algumas outras deformações, a imagem acaba ficando embaçada também e deformada. E aí vão ser necessárias lentes, né, específicas para corrigir isso também. Ainda falando da saúde da visão, né, existe uma condição chamada daltonismo, que é quando a falta de pigmentos nos cones, isso de origem genética, gera uma insensibilidade a determinadas cores, como o vermelho e o verde. Então aqui tem um teste, né, chama de teste de Ishihara, que pessoas ao olharem essa imagem, pessoas com daltonismo, não conseguem visualizar um número aqui no meio desse círculo, formado por círculos de cores diferentes. Tá? Então, pessoas que não têm daltonismo enxergam círculos em tons de vermelho e no meio um número formado por círculos em verde. A pessoa que tem daltonismo não consegue diferenciar essas duas cores, certo? E isso é uma condição genética, ela não é considerada uma doença, né? Porque ela não tem uma cura, é uma condição. Com a idade, o cristalino também vai se tornando opaco. Então, além de mais rígido, ele se torna opaco, e é o que a gente chama de catarata, né? Que é, a gente olha o olho, né? E vê o cristalino branco lá dentro. Ele se torna opaco e a luz não consegue atravessar, né? A luz só atravessa objetos, né? Coisas que são transparentes. E aí, então, o cristalino impede essa entrada de luz quando ele está com catarata. Para corrigir a catarata é feita uma cirurgia, né, em que se coloca um outro cristalino sintético, né, no lugar deste que está então opaco.
Um outro problema que pode ter na visão, chamado glaucoma, é devido à incapacidade de drenar o excesso do humor vítreo. Então, o humor vítreo é aquele líquido que preenche o globo ocular, né, lá dentro, né, para trás do cristalino. Então, esse líquido ele está o tempo todo sendo produzido e sendo drenado, absorvido pelo corpo. Quando a pessoa tem glaucoma, ela não consegue reabsorver esse humor vítreo. Então, imagine que é uma bexiga que está enchendo, enchendo, enchendo. Aumenta-se a pressão dentro do olho e isso pode levar à cegueira. O glaucoma pode ter uma origem genética também, uma condição genética que é hereditária, ou pode ser causada por uma infecção, né, por um trauma no olho, né, uma ferida no olho, enfim, diversos motivos para isso. Bom, pessoal, falando um pouquinho de evolução do nosso olho e do olho de uma forma geral, é um assunto interessante porque ele é bastante controverso, né? Muitas pessoas usam o olho para deslegitimar a evolução. E a gente sabe que a evolução ela é um fato científico, né? Ela tem evidências de que ocorreu. E quando a gente fala evolução, a gente está falando que os seres vivos se transformam ao longo do tempo, tá? Não quer dizer que é sempre no sentido de melhorar. Então, na biologia, lembrando, evolução não significa melhora, significa mudança, tá? Ao longo, né, de muito tempo e dentro de uma população, dentro de uma espécie. Então, e o olho, ele também passou por esse processo, que foi um processo gradual, ele não surgiu do nada. E aqui, para ilustrar isso, então, são vários estágios evolutivos do olho em moluscos. Então, moluscos são aqueles animais, né, de corpo mole, fazem parte do filo Molusca. Então, a gente tem desde moluscos mais primitivos até os mais derivados. E são todos animais que a gente ainda encontra vivos atualmente. Por isso que é interessante, porque a gente consegue ver vários estágios de evolução do olho em animais que ainda estão vivos. Então a gente tem desde animais que têm somente células sensíveis à luz na própria superfície do corpo, né, em manchas que são sensíveis à luz, ligadas a fibras nervosas, até essas mesmas células sensíveis se localizando em uma depressão, né, formando um ocelo, que é um olho primitivo, que aí consegue detectar a direção de onde está vindo essa luz. A gente tem um estágio um pouco mais avançado, em que essa depressão se aprofunda e quase se fecha totalmente, mantendo uma cavidade que vai ser preenchida por líquido lá dentro, e aí a gente tem um olho simples, que é como se fosse uma câmara escura, né, por onde a luz vai entrar por um pequeno orifício, e lá na retina vai se formar a imagem, que é o caso do Nautilus. A gente tem um estágio um pouco mais avançado também, onde se forma uma lente dentro dessa cavidade, uma lente que se descolou do tecido protetor, né, que se torna transparente. Então, aquela cavidade se forma, se fecha totalmente, né, e lá dentro um conjunto de proteínas dá origem a essa lente, que aí a gente vai encontrar em caramujos marinhos. E num estágio mais avançado, que eu até falei anteriormente, né, das lulas e dos polvos, a gente já vai ter uma córnea com a lente, né,
as duas câmaras fechadas, os músculos controlando esse cristalino, enfim. Então, só para mostrar que existem estágios intermediários, né, de um olho que a gente olha e diz que ele é extremamente complexo, né, que não poderia ter surgido da evolução, mas sim como algo de muita complexidade, ele deveria ter alguma inteligência por trás, a gente vê que, na verdade, houve um processo ao longo de toda a evolução até chegar no olho que com essa complexidade. Então, e além disso, né, pelo que eu falei, a gente vê que o nosso olho não é tão perfeito assim quanto a gente costuma imaginar. E aqui no caso dos vertebrados também é a mesma coisa, né? Só que aqui na nossa história a gente vai ter animais que já não existem mais, que já foram extintos, né? Então a gente tem desde um protocordado, né? Então, como eu falei, a história evolutiva do nosso olho é um pouco diferente da dos moluscos, né? Porque a gente teve divergências há mais tempo. Então, protocordados com aquele ocelo, depois essas células fotorreceptoras localizadas em saliências que se aprofundaram, formando a retina, e o epitélio formando a lente, né? Enfim, vários estágios. Aqui nos peixes, né? Aqui a gente tem o peixe bruxa, que é um peixe sem mandíbula, a lampreia também, até chegar num olho mais complexo, que é o olho dos peixes cartilaginosos. E então, ilustrando, né, que esse processo ele foi um processo gradual, né? A gente tem estágios intermediários do olho que a gente consegue observando esse processo que foi ocorrendo lentamente. Para finalizar a, a aula, pessoal, eu vou trazer aqui uma discussão um pouco filosófica, né, e um pouco mais ampla, que é como a nossa visão ela depende da nossa cultura, tá? Ela está muito associada ao nosso sistema nervoso e por isso também muito associada à nossa cultura. Então, nessa imagem, se eu perguntar para vocês qual é o quadrado diferente, que tem uma cor diferente, imagino que todos vão responder esse daqui, né? Muito prontamente. Então, a gente está vendo vários quadrados verdes e tem um quadrado azul aqui no meio. Agora, se eu peço para vocês me apontarem o quadrado diferente nessa outra figura, a resposta não vai ser tão imediata, não vai ser tão simples. O quadrado diferente é esse daqui. Mas eu vou dizer para vocês que tem pessoas que conseguem olhar essa imagem e apontar tão facilmente que esse é o quadrado diferente, como a gente aponta que esse é o diferente nessa imagem. E essas mesmas pessoas olham essa imagem e têm a mesma dificuldade de apontar que esse é o quadrado diferente, como nós temos de apontar que esse é o diferente nessa imagem. Então, essas pessoas, elas são de uma etnia africana que é o povo Imba. Então, essas pessoas, o que acontece? Elas têm nomes diferentes, classificação diferente para as cores. Então, o que nós nomeamos de verde e azul, elas dão o mesmo nome, buru.
E tons diferentes de verde, elas têm outros nomes totalmente diferentes. Não como se fosse verde claro ou verde escuro, mas outros nomes. O que isso mostra? Né? Que a gente enxerga aquilo que a gente nomeia. Então, se a gente não nomeia, se a gente não distingue na nossa cultura determinadas cores, a gente não vai conseguir enxergar aquelas cores. Mesmo que os nossos olhos tenham o mesmo funcionamento, né? Mesmo que os nossos olhos estejam captando aquela mesma informação. Então, não é nenhuma questão no nosso olho que faz com que a gente olhe essa imagem e não enxergue esse quadrado diferente, e pessoas de culturas diferentes olhem esse quadrado e não consigam enxergar a diferença. Então, não é uma questão no olho, é uma questão cultural, da nossa linguagem. Então, o que a gente consegue nomear, a gente vê. O que a gente não consegue nomear, a gente não vai conseguir ver, porque o nosso cérebro não tem aquela linguagem para interpretar aquilo. E aí, a questão filosófica que eu trago é a seguinte, né? Então, será que todos nós enxergamos as mesmas coisas, mesmo coisas que, num primeiro momento, são tão materiais e tão óbvias, né? Será mesmo que todos nós enxergamos da mesma forma? E se a gente pensa em questões que são mais subjetivas ainda, menos objetivas, né? Quando eu falo que eu sinto tristeza ou eu sinto alegria, né? Será que nós temos a mesma compreensão do que é esse sentimento? Então, o que eu quero trazer aqui é que todas as pessoas têm uma diversidade, né, de percepções. Cada cultura vai ter uma percepção diferente, cada pessoa individualmente vai ter uma percepção diferente, que não depende somente da sensação, né, não depende somente do que os nossos órgãos de sentido estão captando, mas do que a gente consegue interpretar a partir daquilo, o que a gente consegue nomear e o que a gente consegue extrair daquela sensação. Tá? Então, por mais que a gente tenha as mesmas sensações, a gente não tem as mesmas percepções do mundo. E é sempre bom, então, entendendo isso, que a gente sempre fale, né? Que a gente expresse quais estão sendo as nossas percepções, para que aí sim a gente consiga dialogar. Porque nada é óbvio, essa é a conclusão. Né? Nada é óbvio para todo mundo. Mesmo coisas que a gente consegue enxergar não são óbvias. Então, se eu estou enxergando alguma coisa e outra pessoa não, por que não comunicar? Olha, eu estou enxergando de determinada forma. Seja um objeto, seja uma situação, seja qualquer coisa. Né? Se eu estou sentindo determinada coisa, por que não explicar que coisa é essa que eu estou sentindo? Então fica aí uma mensagem, né, para a gente dialogar e a gente expressar quais estão sendo as nossas sensações e as nossas percepções. E não supor, né, que elas são óbvias. Que aí a gente consegue evitar muitos conflitos, evitar muitos desentendimentos. Beleza? Então, sobre esse tema era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam aí de seguir, curtir a página, né, para continuar recebendo as minhas aulas. E muito obrigado e até uma próxima.